aqui com o ator, apresentador multifacetado, Tom Prado, que está em cartaz hoje no Teatro no Shopping Higienópolis. Ele já fez um monte de peça, filme, e ele vai falar para a gente como é que é a vida de ator. Tudo bem, Tom? Oi, meu amor, tudo bem? Graças a Deus. E aí, tudo jóia também? Tudo jóia? Tá Eu quero bom. saber como que é a vida de ator. Primeiro, como você entrou nessa área? Você já fez tantas peças legais, fez Sim. cinema, e eu queria saber como é que surgiu isso na sua vida, como é que é a preparação, enfim. Primeiro, o surgimento, ele veio de uma coisa que eu sempre amei na minha vida, que é a área da cultura, da atuação, de ver os artistas. Artistas em geral, não só os atores, mas Sim, bailarinos, o pessoal do circo, eu amava ver coisas de circo. Então, eu fui uma criança que foi alimentado desde criança pela arte, né? Meus pais, sem falar muito sobre arte, eles me induziram à arte sem saber. E daí eu cresço essa criança, né? Vou me desenvolvendo com essa criança cheio de ideias. Tá, tá, tá. ideias. E eu morava numa cidade onde não tinha teatro. E eu gostava de teatro. Como que acontece isso, né? Eu não tinha acesso a isso e isso já me chamava. Daí, quando teve a oportunidade de ter um teatro um curso de teatro oferecido pela Fundação Cultural da minha cidade, eu fui fazer. Só que eu fui fazer adolescente, sei lá, tinha 13 anos, depois pulei, depois voltei com 16, e daí se você vai chegando perto da idade, né, dos 17, 18 anos, responsabilidade, eu precisei parar o teatro, mas é uma coisa que ficou aqui dentro. Daí, depois de vários anos, né, seguidos, assim, me formei, fiz faculdade, sou publicitário, trabalhei, fiz toda a minha carreira. Eu resolvi, em 2008, fazer curso de teatro. Eu falei, agora eu vou estudar e quero tirar meu DRT e vou ver o que que vai acontecer. E daí, quando eu tiro meu DRT, as coisas vão acontecendo, eu percebo que aquele bichinho da arte que tinha me ficado lá na Lá, minha quer dizer, juventude, não saiu, estava introjetado nas suas células. total, total. E daí volto, e daí começa a engatinhar na área e tudo começa a acontecer. Então, eu acho que já era, para quem acredita em destino, já era destino, para quem acredita na energia, já a energia me levou até lá, para quem acredita em dom, eu talvez tenha nascido com esse dom. E a arte, ela veio dessa maneira lá atrás e me fisgou hoje, agora, aqui fazendo, trabalhando com isso em seus diversos lugares da comunicação. Eu acho que o papel do ator, acho que é tão incrível, porque ele pode se transformar em tantos papéis maravilhosos que a gente, na vida, a gente não iria se transformar. É. Eu acho que é tão maravilhoso. Eu sou amante do teatro forever. Ah, Forever é ótimo, uma peça que marcou muita gente. Isso eu falo porque eu tenho certeza que a gente ouvia todos os dias fora da peça, o público falando que Forever Young mexia muito com as pessoas. E é uma peça que está registrada na cabeça de várias milhares de pessoas, porque a gente já teve mais de 200 mil pessoas assistindo esse espetáculo, foi uma loucura. Eu acho, eu sou amante do teatro. Tem alguém da sua família que é do teatro? Não, ninguém da minha família é Mas são artista, artísticos, assim como você? mas tem o meu avô, que é falecido, Sim. mas meu avô era um cara que era ligado com música, né? Com sanfona, com acordeon. Ah, Ele era um artista de que casa, ele não era legal. artista da rua, mas ele era artista de casa. Tocava sanfona pra gente ouvir, era muito fofo. Ah, mas isso então, olha, tá na genética. Artista, do que não interessa. É, exatamente. Não, É, isso é incrível. O que a genética transforma a gente, né? é verdade, é Não verdade. é? A genética é algo incrível e uma certa um momento da vida, a gente consegue expressar coisas que a gente nem imagina que passou, É, né? Seja mas, qual ela for a área, né? mas tem muito isso mesmo. Meu pai é super piadista, ele é super comunicativo. Ah, Meu pai já é participou de genética. programas de televisão na década de 60, sabe aquelas coisas? Então, ele não, ninguém foi para a área artística, mas todo mundo teve é, o seu lado mais exibido porque Traz tinha exibido. esse lugar, sabe? Ah, muito bom, né? Muito É. bom. E me fala uma coisa, eu queria saber como é que é a preparação para cada papel.
você faz atividade física nesse meio tempo para aguentar o tranco, porque não é fácil. O teatro é uma atividade física, né? Começa por aí. Sim. A gente sai aqui, ó, e falei, hoje eu emagreci 600 gramas, sem dúvida. Precisa de ter uma preparação para tudo. Preparação para o seu bem-estar, para você poder se apresentar da melhor maneira. Você precisa estar com o corpo saudável, com a mente saudável, com tudo saudável, para você aguentar, porque a gente pega espetáculos que às vezes a gente fica 2 horas em cena, sem sair, super compenetrado. Então, precisa, é bom. Tem gente, para quem não faz é necessário fazer, né? Porque tem gente que, eu quero ter essa disposição. É exercício, se preparar. E além disso, não é só o corpo, não. A gente tem que preparar a cabeça, tem que estar dentro do personagem, precisa entender o que você vai estar fazendo. Então, existe uma rotina de preparação para você poder executar aquele trabalho ou aquele personagem. Quando você pega um texto, por exemplo, você foi convidado para uma peça, você tem que entrar no personagem. Hoje se faz ainda laboratório Faz. Faz. Exemplo que Mamonas Assassinas, que foi o filme e a série não foi pro ar ainda, mas o filme foi, a série em breve deve estar na televisão. A gente teve 1 mês de preparação de elenco, e a preparação de elenco é estudando o texto, sentindo as possíveis ações e emoções que aquela cena traz. Então, a gente vai, bate texto, lê, entende, vê cada lugar de cada personagem. A gente vivencia, na realidade, essa preparação de elenco é para vivenciar mesmo aquele personagem que você daqui a pouco vai estar trabalhando com ele na frente das câmeras, né? Então, a gente já começa a entender quem é esse cara antes da gravação. Então, tem preparação. Para o teatro, existe, a gente fala a leitura de mesa. A leitura de mesa você entra todo o elenco numa mesa mesmo, pega o textinho, vai lendo, e ali a gente pode discutir o que acontece naquela cena, por que está acontecendo aquilo, o que esse personagem traz, e a gente vai, ali nessa leitura, a gente já vai construindo algumas coisas. Durante os ensaios, a gente vai a campo, que daí já é um ensaio para acontecer, para o que as pessoas vão assistir na peça, mas ali vai dando insights também, a gente fala assim, e se a gente fizer isso? Eu acho que eu vou experimentar isso porque eu acho que cabe aqui. E daí a gente vai construindo isso até chegar no último dia oficial desses ensaios, para acontecer os ensaios gerais, que é quando a gente vê o espetáculo todo em pé e acontecendo. Então tem que ter essa preparação. A sensibilidade do ator é muito maior, né? Eu falo que a gente, né, nessa função, eu vou falar por mim agora, eu sou uma pessoa muito de prestar atenção nas pessoas. Às vezes tem alguma coisa numa pessoa que me chama muita atenção, daí eu fico assim, ó, olhando, e às vezes é até chato que as pessoas falam assim, Tom, você tá super encarando a pessoa, viu? Eu falo, deixa eu dar uma disfarçada aqui, que parece que eu Mas estou eu também sou medindo assim. as pessoas, mas eu não estou medindo, eu estou encantado, assim, ó, pensando o que se passa naquela cabeça, onde que ela vive, o que aconteceu com ela há 10 anos atrás, e você vai tentando estudar. É quase uma psicologia, você vai tentando estudar aquela pessoa, e isso te traz ferramentas para você poder ser sensível no lugar do outro, entendeu? Porque você tem que ter a sensibilidade, você pode não concordar com aquilo, Sim, lógico. mas você tem que entender que aquilo existe, é um outro lado, e aquilo existe, então eu vou ter que entender como é que funciona aquilo para poder ter essa sensibilidade com aquela figura, né? E para construir o ator e construir personagens, eu acredito também, né? Muito, muito. Você capta as coisas do outro e armazena aqui no HD, que a gente está em falta do HD externo. Né? Não, muito. Mas quando você recebe um papel, às vezes você lembra lá na caixinha, lá, né? Não, e às vezes é engraçado, às vezes acontecem cenas, você vai ter que gravar cena, que você já passou por algo próximo daquilo. Sim. Você como pessoa, não como artista, não, sabe? Como pessoa mesmo. E pessoa. daí
E daí isso a gente chama de memória afetiva. Como é que a gente usa a nossa memória afetiva para trazer um pouquinho daquilo para esse lugar que não é teu, mas é um lugar que você está se apropriando agora, que é deste personagem que você vive. Então isso é importante também, porque te deixa mais humano, te traz mais verdade na cena. Então é legal usar desses artifícios também. Agora, e a emoção? Como é que faz para soltar uma emoção no teatro, no cinema, enfim? Que é difícil, né? Então, eu sempre, como Tem estudante, técnicas, que imagino que tenha técnicas, né? então, mas aí que tá o grande lance. Mais uma vez, eu vou falar por mim. Existem, assim, a gente estuda para poder entender esses lugares. Eu sempre era, uma preocupação minha como ator era, como é que eu vou chegar lá? Sabe? Eu queria entender a mecânica, a matemática. E na realidade, para mim, a matemática é você estar 100% dentro daquele lugar, porque você não chega a lugar nenhum sem você viver aquilo. Estar E entregue. eu já ouvi algumas vezes alguns monstros da arte dizer que a gente não deve atuar, a gente deve viver aquilo, que quando você atua, você está mentindo, né? Estou Sim, fakeando, estou atuando de ser assim. E quando você vive aquele lugar, as emoções vêm, novas coisas que você às vezes nem sentiu numa preparação de elenco, você vai sentir ali. Então, eu acho que a emoção está nesse lugar, assim. E às vezes, a emoção, ela é visceral, de maneiras diferentes para cada pessoa, né? Tem gente que chora, se descontrola, tem gente que prende, tem gente que mostra aquilo no olhar. Existem várias maneiras de você sentir aquilo. Lógico que quando o diretor ele traz uma missão para você, você tenta chegar o mais próximo daquilo. lógico, Mas lógico. eu acho que a emoção tá aí, na presença. Quando você é presente no que você está fazendo, a emoção ela já está acontecendo, né? Isso é uma coisa muito louca, né? É um trabalho interno muito mágico, né? Muito. E quando você tem um parceiro de cena que dá para você fluir nesse lugar, daí não tem como, né? Você se entrega. É legal os dois lados também não terem julgamento, sabe? Sim, lógico. Você Tá não julgar o aberto trabalho para do outro, o isso. outro não julgar o seu trabalho, e mostrar que a gente está numa mesma conexão e você flui dentro desse lugar, sabe? Uhum. É, sei lá, deixar todas as suas bagagens, todos os seus pensamentos para fora e você ir para a cena totalmente presente. Isso é importante. É importante. Eu não sei, normalmente os atores fazem terapia, né? Para aguentar o tranco, né? Você já fez, você Deveriam faz. fazer, quer dizer assim, né? Hã? Deveriam fazer. Eu faço. Deveriam, né? Mas Eu não sei se todos alguns fazem, fazem, mas né? deveriam fazer. Eu nunca É, perguntei isso para todas as pessoas que eu trabalho. E você faz terapia? Mas é uma boa pergunta, seria ótimo. Isso. Cara, eu faço, mas eu fui parte de uma geração que foi criada dizendo: ah, não, terapia é só se você, entendeu? Tiver algum problema mesmo, para você se curar. Então, eu fui um pouco dessa leva dessas pessoas que falavam isso. E achei que era isso, né? Então, eu comecei a fazer terapia muito tarde. E daí, quando eu descubro o poder que tem de você se conhecer, de você ser a pessoa que você é, de você se aceitar do jeito que você é, de você se colocar no mundo do jeito que você nem sabe que você é, que está lá dentro, você começa a interpretar muita coisa sobre você e automaticamente sobre o outro. Então, tem muito a ver. Eu acho que a terapia, em primeiro lugar, é para você se autoafirmar dentro do seu lugar e dentro autoconhecer, desse né? a função artista, no caso, né? Uhum. Mas ela te ajuda muito numa função de você, que é isso que eu falei lá agora há pouco para você, é você viver aquele lugar. Às vezes não é o teu lugar, mas a gente tem que entender que existe aquele lugar. E como é que você vai trabalhar aquele lugar sem julgamentos? Às vezes você vai fazer um personagem que você não quer fazer, mas que é muito interessante. Eu nunca escolhi personagens, os personagens vieram até mim. Olha E que eu tive bom, que né? entender, eu tive que Você entender. teve que construir o personagem em cima do que foi te proposto. E Convidado. daí, assim, lógico que eu tive alguns personagens que falei, esse daí, nossa, eu tenho que fazer isso, né? Mas era um julgamento meu.
E daí eu falei, como é que eu vou me livrar desse julgamento? É Sim, quando você começa a entender sobre a vida um pouquinho, né? Então, terapia eu acho importante, não só para os personagens, não só para a gente se construir, mas para a gente, para a vida, só para a vida, lógico. No né? caso, por exemplo, você fez um filme que tem uma repercussão muito forte, que foi do Mamonas, né? Sim. Né? Sua preparação deve ter sido muito intensa, porque foi um grupo musical que marcou uma geração, e você ter conhecido a família, É, participado, são muitas emoções, não é? O Jericó, ali, ô Pri, eu experimentei os dois lados, que é guardar minha ansiedade sim, e trabalhar em prol do meu trabalho, porque eu queria muito aquilo. lógico. Então, eu era muito fã de Mamonas Assassinas. Eu era, não, eu sou. Mas eu era muito fã, eu era aquela criança doente por Mamonas Assassinas. E Hum, daí, passa-se um tempo e vão contar a história, e daí eu recebo a informação que eu sou um ator que seria um dos personagens dessa história que eu vivi sendo fã. E daí eu fiz o personagem do Rick Bonadio, que é o produtor musical que descobre Mamonas Assassinas, e eu sabia que era Rick Bonadio, eu acompanhava a história dele, eu sabia tudo sobre Rick Bonadio. E daí, quando me vem esse personagem para eu poder fazer, eu falei, cacete, que loucura que vai ser. E o mais legal foi que eu quis começar a estudar um pouco mais sobre o Rick Bonadio, porque eu sabia tudo da vida dele lá atrás. Daí eu sei da vida dele hoje, mas eu me despluguei um pouco de todas as notícias, né? Então eu tive que voltar 27 anos, 28 anos atrás. E daí ver quem era esse cara há 28 anos atrás. Lógico que eu não fiz uma cópia do Rick Bonadio. O Rick Bonadio trouxe a essência desse cara, responsável, idealizador, super empreendedor já naquela época, inteligente dentro da área que ele tinha, só que numa vertente tinha uma direção que também me trouxe coisas e de um ator que também colocou coisas. Então, né, eu tive que baixar minha bolinha ali da euforia, que eu estava convivendo com figurinos oficiais dos meninos, com roupa da do até arrepio. guarda-roupa, do guarda-roupa deles, abriram um guarda-roupa, trouxeram as roupas dele. Daí tinha carro, tinha instrumentos musicais, tinha tudo. Eu falava, Nossa, meu Deus, que piração que é viver nesse lugar. mesmo, né? Daí vem a família, né? Daí a família que eu vi a alegria e a dor Adoro. dessas famílias na televisão. E eu tava falando, meu Deus, eu estou na frente da irmã do fulano, da mãe, do pai do fulano. É uma loucura. É uma loucura. E eu virei amigo, né, de boa parte deles. Isso é muito legal. Mas e você tão fácil de fazer amizade, né? É, Soube. eu vou atrás das amizades, eu vou atrás É, das pessoas. mas Ficam as elas chegam pessoas que até merecem. você. Mas elas chegam até você, porque a gente é muito fácil de fazer amizade, né? A gente é É, aberto para fazer amizade, né? eu gosto de falar, né? Então, Então, publicitário, ator, é isso é, aí, né? É o da exatamente. comunicação, né? É. Dizia o Chaquinha, quem não comunica se estrubica, não é? Exatamente. E como que foi essa relação de você ficar em cinemas em vários lugares, as pessoas te reconhecerem, Reconheciam. Isso né? era o mais legal. Fãs de Mamonas reconheciam. Era É, incrível. Ah, você fez Rick Bonadio. Isso. E daí cria-se esse grupo na internet também. Hoje eu tenho vários novos amigos que assistiram Mamonas Assassinas, vieram para minha rede social e a gente se fala até hoje, a gente troca ideia, tem fã-clube, é uma loucura. É muito legal, foi uma relação ótima, não só com o elenco, que foi um elenco incrível. nossa, iguais, né? E vamos combinar Não, os que meninos foram eram iguais. idênticos, era até um absurdo. Você olhava eles em cena assim, você falava, credo, sabe? Que loucura. Então, parecia que você estava vendo eles. Não, as cenas do show, quando a gente gravava os shows, era assim, era impressionante. Como a energia, as luzes, a música, o figurino, cara, eu falava, meu Deus, eu não. Daí eu cheguei a falar isso pra Fefe, que é uma das atrizes que fez a namorada do Dinho. Eu falei com ela, falei, meu Deus, quando esses garotos estavam vivos, eu era muito criança, eu era muito Sim. moleque.
e eu não tive a oportunidade de ir no show deles, porque eles também não foram para minha cidade. Mas eu falei, eu estou vivendo neste momento Isso é, uma, a isso é um criança que não teve oportunidade de ir nesse show. isso é um presente. É, Isso é um su- presente você poder participar, é, né, como ator, de um grupo que marcou a tua vida, é, né, e é. você O conhece, profissional estava ali fazendo, que era o ator, mas a sim, minha criança essa interna, ela interna, estava eufórica dentro de mim, histórica. nossa, você não imagina. E como que foi isso, trabalhar na tua cabeça? Então, eu não sei Você te dizer conseguia separar exatamente super como foi. bem? Como é que foi o primeiro contato? Então, é muito louco, assim, eu É sei louco? aqui o que aconteceu, eu não sei externar isso para você, porque assim, o meu corpo, o meu organismo, ele fez isso sozinho. Que Ele coisa. separou a ansiedade, separou a responsabilidade, falou: "Ei, lindão, acorda que isso daqui não é um parquinho de diversão não, tá? Você não está você não tá como Isso criança daqui não é agora. Disneylândia não, você despirocar". E daí eu tive que encontrar esses 2 lugares, mas foi orgânico, foi orgânico. O nervosismo, a ansiedade, a vontade e o profissionalismo. Eles estiveram num combo, assim, ó, todos eles participaram, tá? Eu não, Uhum. tipo assim, ó, não tirei a ansiedade, não. A ansiedade, ela me acompanhou até o último dia de gravação, mas ela foi controlada. Olha que lindo. Os É, sentimentos se respeitaram, entendeu? sim. Não tem ela, ó, divertidamente. Ali eles não tiveram confusão, não. Ali, cada um se entendeu ali e todo mundo se respeitou. O Foi Tico assim e que o Teco aconteceu não comigo. entraram em confronto e estava tudo certo. Quase entrou. Teve um dia que eu tive uma bugada, É, mas não foi por conta do trabalho, foi uma coisa. Por isso que a gente precisa fazer terapia. Foi é. problema meu, tom, foi do tom aquilo. Tom E com tom. daí, e daí deu uma bugada, mas depois daí eu tava assessorado, monitorado por profissional que me ajudou, e daí eu dei uma baixada na minha bola. Porque porque existe muito, tem muito profissionais envolvidos, né? Então, se É, você, às vezes, se misturar, eu acho que atrapalha muito, né? Não que a gente não esteja internamente ansioso, feliz, a cabeça a mil, porque só quem viveu gerações, a nossa é, geração entende o que foi isso, né? é. Mas eu acho que o maior presente para você como ator, como pessoa, foi ter participado de um filme grandioso Projeto, como esse, né? sem dúvida. É um presente, né? Presidente, contar histórias de pessoas incríveis é muito legal. É, Já teve tanto filme, já teve tanta série que contou sobre gente legal, eu fico imaginando, eu acho que todos os artistas envolvidos, independente da temática, mas quando traz essa importância, eu acho que deve ser incrível, ainda mais quando você é fã. com certeza, né? Aí É, eu acho que aí se torna mais intenso, mais mas, legal, não é? aham, Eu exatamente. acho isso. E os seus personagens foram bem diferentes, né? Porque o do ator agora está no teatro, você participou de programa na Praça é Nossa, que eu sei, Sim, uma ponta, mas foi um papel legal. você sabe que o teatro, eu faço muito comédia no teatro. Sim, Daí a televisão, as participações que eu fiz na Praça é Nossa, foram personagens que não carregavam o deboche, o humor sim. escrachado. Ele era uma ponte para que o humor acontecesse. Então, não pratiquei o meu humor na televisão. E no audiovisual, no cinema, a mesma coisa. Então, eu gravei Mamonas, que era um personagem mais dramático, mais ali intenso. Depois, agora, gravei Uma Advogada Brilhante, que está nos cinemas, Ah, é que maravilhosa. ainda dá para assistir, É, que é o filme com o Leandro Hassum, e o meu sim, personagem, ele tem um senso de humor, mas ele não é um personagem a Renata Braço, que é um engraçado. filmaço. Então, é engraçado, no audiovisual, me escolheram a fazer personagens mais sérios, Sérios. e no teatro foram os personagens mais de humor. Mas isso é ótimo, porque eu consigo mostrar os dois lados de uma faceta do ser ator. Eu não estou, pode acontecer? Pode, mas eu não estou estereotipado, só faço esse tipo de personagem. Isso que eu ia te perguntar. Eu estou trafegando na diversidade da drama e da comédia na minha carreira.
que isso, eu acho que isso é incrível num ator, que ele consegue fazer essas duas lados, o drama e a comédia, que são tão diferentes, e a entrega é tão diferente também, o preparo é diferente, tudo é diferente, né? Tudo é diferente. O que é mais difícil e o que é mais fácil para você? E o que é mais prazeroso, não sei. Então, eu acho que os dois são difíceis, porque você tem que entender lugares diferentes e precisa acessar dentro de você esses lugares diferentes. E tem um outro, que é o humor. O drama você precisa acessar, precisa entender, precisa viver, tudo isso. Eu acho que existe uma intensidade e uma concentração muito forte. O humor, ele é arriscado. O humor é um lugar arriscado para o ator. É tênue, né? Muito, porque você não sabe o que vai acontecer. Porque você, assim, você pode soltar uma piada e a plateia ficar em silêncio. Isso. E você pode soltar uma piada, você conquistar a plateia toda. O humor, ele é matemático. Ele é tempo, ele é agilidade, ele é expertise. Se você não faz essa piada ou no exato momento, esquece. Não faça 3 segundos depois, porque não vai rolar. Então ele é muito estratégico. E você tem que ter o feeling, né? Às vezes o humor, ele te... Tem gente que você olha atuando, não é? E você fala assim, mano, esse cara nasceu pra isso. Porque ele tem essa vertente, ele deslancha bem. E tem gente que não é do humor, mas também que faz muito bem aquilo. E tem gente que não faz. E tem gente que não é artista de comédia, tá tudo bem. Mas são duas áreas muito difíceis. Difíceis que eu digo assim, existem seus momentos e as duas artes, elas são importantes. Não existe uma arte mais importante do que a outra. Todas são importantes, cada um sabe? o seu brilho, né? E todas têm a sua dificuldade, todas têm os seus prazeres. Você me perguntou qual que eu mais gosto de fazer, eu amo fazer humor. Humor. Ai, amo. Porque você é uma pessoa bem-humorada, né? Eu tenho um pouco desse com lugar os já. pais, assim, de astral, você é uma pessoa extremamente alta astral, né? Eu sou. Tem dia que tá assim, o perrengue tá brabo, mas você liga outra chavinha que já é a sua, fala, bora, meu filho, que o tempo corre. Mas eu tenho esse lugar já do meu carisma, do meu lugar de ataque, de empolgação, já é meu, né? Ah, sim. Essa peça que você está em cartaz, como é que ela chama mesmo? O marido da minha mulher. O da minha mulher. Tá. É. É de comédia. É uma comédia, fala uma confusão de dois amigos que vão pro futebol, saem para beber cerveja, curtem futebol o tempo todo, um deles é casado, deixa a mulher dentro de casa, com o filho, não dá bola, né? A gente discute essa questão de relacionamentos, de tipo, um homem que sai para curtir, deixa a mulher dentro de casa, e todas as problemáticas que isso pode trazer, que é a realidade do ser humano, e a gente traz isso para o palco para dar uma cutucada nessas almaradas todas. E daí o que acontece? Esses amigos vão num dia de futebol e um deles morre no jogo de futebol e deixa a mulher viúva depois disso. E daí ele descobre no céu que um amigo dela vai vir chavecar ela e vai casar com ela. Ele, como um ser humano muito ciumento e depois cai numa real que ele não queria perder ela, mas perdeu, literalmente, ele volta para a Terra para pedir ajuda para o melhor amigo dele, que sou eu, para poder atrapalhar esse possível casamento. Então, o que acontece é que quando se junta todo mundo em cena, eu vejo só o morto, e o morto só fala comigo, e os outros personagens não falam e não veem o morto, então começa a acontecer um monte de confusão no palco, e daí a plateia vai se divertindo, porque é muito hilário, né, as coisas que acontecem, e no final, um deles fica com ela, mas eu não vou contar como é que isso acontece, que daí tem que assistir. Mas é muito divertida, é uma comédia muito dinâmica, ela tem piada em cima de piada, tem momentos em cima de momentos, então é uma comédia dinâmica. Total, dinâmica, divertida. E os homens reagem bem nessa peça? Muito. Eles dão risada. Eles se sentem mesmo no lugar? Porque se identifica, né? Primeiro que entra dois corintianos, pronto. Metade da plateia a gente já cativou. Já. Ali. Aí, né? 90%. Exatamente. E daí
fala sobre bebida, fala sobre futebol, fala sobre amizade. Todo mundo já vivenciou, pode ser de maneiras menores, mas Sim, todo mundo sabe o que é ter um amigo, o que é de se divertir com um amigo, né? A gente eleva um pouco mais esse patamar. Tem gente que já experimentou uma coisa que é ser esquecida, né? Ou ser esquecido pelo um amigo no relacionamento, e você ter ciúmes, e daí você leva mais o patamar, que são as pessoas que realmente não têm compromissos no relacionamento. Então a gente sim. vai cutucando todo mundo. Então a gente acessa todas as pessoas, né? As mulheres amam, Você ama porque uma mulher, que daí tem sente uma no frase lá. lugar, né? Hã? E se sente realmente no lugar. É, e tem assim, e a gente fala sobre esse machismo claramente. Então, o meu personagem, ele fala pro amigo dele, ele fala assim, mano, você é uma pessoa, você tem um machismo chato dentro de você. Então, também existe uma proteção, a gente não tá falando isso de graça e provocando ninguém, não. A gente tá questionando aquilo mesmo. E eu acho que o humor tá aí. O humor, ele tá para poder falar sobre qualquer assunto e questionar as pessoas de uma maneira leve, sem você precisar enfiar goela abaixo qualquer tipo de assunto. A gente consegue acessar e fazer as pessoas entenderem e ouvirem aquele recado. E o humor faz bem, né? Ai, você sai bem, você dá risada, você Você sai reflete. leve, né? Você entra uma É, pessoa, sai outra, né? exatamente. O humor é tudo de bom. Eu não sei hoje, em relação que o mundo está muito mimimi, Não, né? mas você Então, assim, sabe que ah, eu acho, no meu ponto de vista, mais como eu posso dizer, gente, sumiu a palavra, mas mais, assim, vitorioso, mais ah, acreditando certo. das coisas é que a gente passou por isso, ainda existe, mas as pessoas precisou chegar num boom para poder entender que tudo tem limite nessa vida, a vida não funciona no oba-oba. Nós brasileiros, a gente já tem esse lugar, Sim, que é nosso. Só que a lógico. gente, como é conviver nessa alegria, nesse carisma gigante que a gente tem, também respeitando o outro. Então, acho que foi esse lugar que a gente chegou. E agora que a gente já entendeu, você tem dois lugares, ou você continuar sendo uma pessoa que pode sim magoar uma outra, você fazendo um deboche sobre outra pessoa, ou como é você inserir o seu lugar, porque o seu lugar também existe uma problemática. E às vezes Lógico. o seu lugar pode ser engraçado para um outro, você contar a sua história, a sua tragicomédia para o outro vai olhar e falar assim, meu Deus, eu também sou assim, e você vai matar o outro de rir. E o humor, quando a gente pega histórias para contar, o humor é isso, a gente tem que estar livre para contar, mas a gente não pode estar livre para magoar. É Lógico, diferente. é Então diferente. é desse jeito que a gente atrai, porque Uhum. dentro do teatro a gente conversa com pessoas que concordam com o tema que a gente está abordando e conversa com pessoas que nem imaginaram que, nossa, eles estão falando sobre isso. Eita, deixa eu ficar quietinho. Ele vai rir por quê? Porque mesmo que ele vai querer ficar quietinho, que ele se vê ali, ele vai rir porque é divertido. Então você coloca duas pessoas a se pensar junto. Uma pessoa que pensa desse jeito, outra pessoa que pensa desse jeito, e eu não precisei falar ali no teatro, vamos discutir sobre esse assunto. Não, Sim, já estava embutido. Então, eu falo que o humor inteligente e com respeito e sabendo fazer, ele é engraçadíssimo e você não precisou deixar de falar. Você falou. sim. É. Falou, deixou marcado É, e é, tudo bem, né? Eu acho é que isso. é bem isso, né? Eu acho que hoje o humor, assim, é muito tênue em termos de frases que você vai colocar, é É, difícil, né? mas eu fico pensando também, isso provoca a gente, pessoas, né, seres humanos, a ser cada dia mais inteligente. Sem Como dúvida. é que a gente vai ter a nossa graça de maneira certa? Eu É, acho que também lógico. provoca isso. Lógico que eu virei muito consciente. Eu tinha um humor há 8 anos atrás, esse espetáculo ele já teve em cartaz. E há 8 anos atrás, olha que impressionante, há 8 anos atrás só, Só. a gente releu o texto, agora em 2025, a gente falou, meu Deus, a gente vai ter que tirar metade das piadas que estão aqui. Porque eram piadas que a gente lia, a gente ficava com vergonha de ler as piadas. Eu falei, meu Deus, a gente falava isso. Falava. Eu fiz esse personagem. Eu falava. E pra mim era normal. Só que hoje você cai numa realidade que você fala, não, agora já não dá mais pra falar. E daí me provoca a ser
uma pessoa muito mais inteligente, porque eu tenho que falar aquilo Mas de de um uma outro outra jeito. maneira. É isso o mais incrível, né? Né? Imagina, E daí vamos... você pega, daí cai para esse lugar que você trouxe agora. Não deixamos de fazer esse espetáculo. Não, Ele lógico que está sendo feito de novo, sim. só que agora de uma maneira mais responsável e inteligente, fazendo as pessoas rirem. Você acha que, por exemplo, assim, tipo, você acabou de fazer, acabou não, faz um ano que você fez o Mamonas Assassina. As músicas que eram ligadas àquela época, hoje poderiam ser faladas? Não só poderiam, mas como elas estão, porque os Mas de um meninos, outro jeito. cara, não, você sabe que eles estão Você sabe? cantando. Não, O show, a banda do filme, existem 3 integrantes ainda que estão na banda, e a banda está fazendo shows pelo Brasil inteiro, desde o final do filme. Eles vão para o Japão agora, já foram para os Estados Unidos, já foram para Portugal. E o olha, que acontece com isso? A gente percebe que nós também estamos entendendo que Mamonas Assassinas nunca foi agressivo e nunca foi nunca foi. Eles nunca quiseram provocar, pejorativos, nunca foram pejorativos. nunca. Eles colocam essas informações na música para questionar, sim, as pessoas a Sim, pensar sobre aquilo. Então, quando fala sobre o Robocop gay, não está falando sobre mal de uma comunidade. Está falando assim, abra sua mente que agora a gente tem coisas para falar para você. Ei, sim. você está no seu mundinho aqui, mas vamos dar uma agitadinha nele para ele você sair Vou um mudar pouco a sua desse lugar? visão de mundo, né? Então o Mamonas ele já tinha isso numa época que não era discutido sobre isso. E talvez Mamonas só fez o sucesso porque era engraçado, porque a gente podia falar tudo numa época que mais livre, mas também naquela época Mamonas também foi muito julgado, porque tinha pai que não deixava filho comprar CD, ouvir música, participar de show. Então, assim, tudo que Mamonas, hoje a gente fala, Mamonas Assassinas passaria por isso, eles passaram lá. Eles não foram uma banda 100% querida. Eles fizeram sucesso porque eles provocaram. Claro. Mas tinha criança que não. Hoje eu encontro adultos que falam assim: ai, meu pai não deixava ouvir. Oh, mas hoje eu posso. Mas sofreu também naquela época. A mesma coisa que Sim, hoje sim. ia sofrer. Mas eu acredito que não. Hoje Mamonas Assassinas volta e as pessoas entendem a compreender aquilo de maneira diferente. Eu acho que se tivesse uma coisa muito pejorativa, talvez nem eles não seriam lembrados até hoje, nem Sim. falariam deles, Porque entendeu? eles eram irreverentes por um momento É, que é, as pessoas tinham as músicas, as coisas muito quadradinhas, né? E exatamente. eles eram diferentes. Era diferente. Eu acho que isso abriu, mesmo que demorou um pouco, para as pessoas terem uma visão aberta sobre o mundo, sobre a vida, sobre as pessoas, né? Né? Porque, no final das contas, todo mundo vai... Eu falo isso sempre. Todo mundo vai morrer e vai ser comido pelas mesmas bactérias. É verdade. Mas a bactéria não vai escolher se você é rico, se você é pobre, se você é ator, se você não é. Não, não, jamais. Quero convidar a galera para ir pro Então, por favor, vamos... Teatro UOL, no Shopping Higienópolis, sexta, sábado e domingo, às 8 da noite. Uma comédia divertidíssima. Se você quer sair para rir, vai assistir nosso espetáculo, porque eu tenho certeza que vocês vão sair mais felizes, esquecendo um pouco mais do leves. problema do dia a dia. É isso E aí. ainda no cinema, Uma Advogada Brilhante. Alguns cinemas, a gente estreou dia 6 de março, então já deve estar na reta final, mas ainda tem alguns cinemas que está passando. Vão lá, Leandro Hassum arrasando, um elenco maravilhoso. Gás, Renata Braz, nossa Danilo amiga. Gentili, Nani People, Leandro Hassum, Paulinho Serra e O Marcelo Nani Mendes, Pipo uma é galera. um exemplo também de garra, de personalidade, né? Ela é Amo, demais. amo, amo, amo. Sua amiga, que eu sei, da Renata, A gente é muito brother de ela falar ela é abobrinha um pro demais. outro. Eu acho que a vida dela é um exemplo. Não, a Renata é uma pessoa super guerreira. E eu É. aprendi muito já com a Renata ao longo dessa minha amizade com ela. Bom, amigo, obrigada pela entrevista. Obrigado, valeu, você é Bem muito querida. Te abraçado. adoro, viu, Pri? Eu também. A gente vai se encontrar. Eu vou ver se eu vou. Eu te aviso se eu vou no domingo. Que horas que é? É sexta, sábado e domingo, né? Domingo, Isso. Às 8 da noite, os 3 dias. 3 dias. É, Beleza. Então, eu vou ver se eu consigo nesse domingo. isso, me avisa, me manda lá um inbox, uma mensagem. Tá bom, meu querido. Tá bom? Beijo! Beijo, obrigada, eu adorei.
Obrigado também. Eu acho que, no fundo, eu devo ter sido atriz na outra fase. Eu tô achando. Por isso que há conexão com os artistas também, assim. Me disseram isso. Mas, assim, eu acho que, para mim, subir no palco é um desafio. Sentir... Mas é um desafio para todo mundo, até para gente. Não, como dizia o Paulo Altran, quando você subir no palco e não sentir o frio na barriga... Exatamente. Pode escolher outra área. Já não existe mais graça dentro do seu ser, né? Porque... Não existe. Assim, é que a gente se julga, que é o melhor para a gente. O melhor, é isso. A gente sempre procura fazer não bem. Então. Mas eu amo teatro. Não sei se eu vou ficar na frente ou na cortina, atrás dos bastidores. Mas tá ali, né? Mas estou lá no palco, adoro. Obrigada, meu amigo querido. Obrigado, beijo para você.